Bom dia, que coisa boa estar com você nessa segunda-feira. Mais uma segunda-feira com o nosso devocional semanal, com o nosso grande objetivo de compartilhar um pouquinho só da palavra de Deus com você, de uma maneira simples e prática. E hoje nós vamos abordar a questão da saúde mental. E é um tema interessante, bem complexo, mas vai ser uma coisa muito, uma pincelada só sobre aquilo do quanto Deus se preocupa com a nossa mente e o quanto nós temos essa participação na parceria de termos uma saúde mental com o Senhor. E hoje nós vamos pegar um texto de Mateus capítulo 17 e é um trecho da da cura de um menino. E a gente não precisa falar aqui para você o quanto nós precisamos tomar cuidado nos dias de hoje com a nossa saúde mental. Nós temos que preservar a nossa saúde. Existe uma necessidade social hoje e até, global, para não dizer global, do cuidado da saúde mental, né, porque nós temos tido uma influência e muitos estímulos. E então, por causa de tudo isso, nós temos tido aí índices absurdos de pessoas com doenças mentais bem complexas. Por ser uma saúde, por ser doenças intangíveis, que a gente não consegue mensurar e a ciência também não consegue, então fica bem mais complexo a cura. Mas Jesus tem poder para curar tudo. Jesus tem poder para todas as coisas. Ele venceu todas as enfermidades na cruz do Calvário, incluindo as doenças mentais. No entanto, existe uma parceria, precisa haver uma parceria entre o homem e o próprio Deus para que essa saúde seja preservada, né? E hoje nós vamos ler o trecho de Mateus capítulo 17, quando Jesus esse trecho ele está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né, que são os 3 evangelhos que relatam exatamente o que aconteceu de maneira muito fidedigna, exatamente quando Jesus desce da transfiguração, do monte da transfiguração. Jesus, ele vai com os 3 discípulos, ele tem um tempo no monte, e nesse tempo, o Senhor, o próprio Deus, se manifesta com poder sobre a vida de Jesus, trazendo sobre ele a presença de Elias e de Eliseu, de Elias e de Moisés. E ali, todo o cumprimento das profecias são simbolizados, e todo o cumprimento da lei, da palavra, é estabelecido na vida de Jesus enquanto homem, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele precisava cumprir aqui na terra tudo aquilo que Deus já tinha predito no Antigo Testamento. Então Jesus desce do Monte da Transfiguração e ele desce cheio do poder, cheio da presença do próprio Deus. E ele já sabia que ele ia ser crucificado. Então Jesus sabia qual era o destino dele. E pensa numa pessoa com saúde mental, era Jesus. E por que que Jesus tinha uma saúde mental tão maravilhosa, tão incomparável? Porque ele era a própria pessoa, a própria palavra encarnada, a própria palavra de Deus encarnada. Jesus buscou cumprir e ser a palavra de Deus aqui na terra. Então Jesus desce a montanha e quando ele desce, ele dá de cara com uma multidão. E eu vou ler esse trecho rapidamente para você, porque você precisa ler esse trecho com calma, com tranquilidade. E hoje nós vamos enfocar especificamente a saúde mental, tá bom? E quando chegaram a multidão, no verso 14 do capítulo 17, e quando chegaram debaixo da montanha, né, aos pés da montanha, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: O Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático
e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-lhe os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-se daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, nós temos aqui o caso de um menino, um pai com um filho único, que procura os discípulos para expulsarem um demônio da vida desse menino. E o que acontece é que esse demônio judiava da criança, judiava do menino, era um filho único. O pai vai e corre para os discípulos e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. E eh, Jesus vai e repreende os discípulos e fala: Olha, vocês são maus, vocês são perversos e vocês não têm fé. Olha, Jesus chama os discípulos de perversos e não têm fé. E depois Jesus fala: esta casta só sai com jejum e oração. Então nós aprendemos aqui alguns princípios básicos voltados para o enfoque da cura mental, né? Primeiro, que Jesus é que tem poder para curar qualquer doença mental. E nós temos que entender que as doenças mentais, muitas vezes, elas são físicas. Nós temos aí a ciência provando que a falta de conexões neurais podem trazer convulsões nas pessoas. E isso precisa ser tratado com especialistas e médicos. Existem remédios para isso. No entanto, o caso aqui era um caso mais complexo em função da criança não ter a resistência e não ter a competência de dizer o que ela estava sentindo, o que acontecia quando ela tinha aquele problema. Então, aqui a gente aprende que a primeira pessoa, no caso de crianças, adolescentes, filhos, nós precisamos buscar em Deus, enquanto adultos, para ministrar e trazer bênção de saúde mental para as crianças. Porque a criança ela não tem como resistir, né? Se ela ficar na tela o dia inteiro, ela fica. Nós, adultos, é que precisamos fazer as intervenções. Eu queria ler para você um trecho na Nova Versão Internacional que fala sobre a mente, especificamente sobre a mente, que é Provérbios capítulo 25, verso 28, que diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Então, o trecho da palavra diz aqui que nós precisamos ter um muro de proteção, como a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha um muro de proteção. E esse muro de proteção, ele precisa ser destruído quando nós temos sofismas, quando nós temos pensamentos egoístas, pensamentos já que bloqueiam a palavra de Deus entrando em nossa mente. Mas nós precisamos de um muro de proteção na nossa mente, que são as coisas que não fazem bem para nós. E o Espírito Santo vai colocar no seu coração e no meu qual é o índice de reconstrução desse muro em nossa mente, na mente de cada um.
Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus guarda cuja mente está em Cristo. Nós precisamos manter a nossa mente nas coisas do Pai, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira simples e prática. Buscar a simplicidade nas coisas de Deus. Retornar a uma prática que realmente seja uma prática de vida, onde nós possamos ter momentos de contemplação, momentos de quietude, momentos de descanso. A nossa mente precisa disso. O nosso corpo também precisa disso. Muito bem. Então eu tinha dito para você que a saúde mental ela está vinculada a uma parceria. Por quê? Porque Deus está falando. Só que eu preciso obedecer. Então aqui a primeira coisa que eu aprendo é que o pai se doeu pela dor do filho. E nós precisamos hoje ver a dor de uma criança. A dor que a criança pontua quando ela está irritadiça, quando ela está nervosa. Isso é um sintoma de estresse. A criança precisa ter um ambiente de quietude, de calma. Muito bem, outra coisa que eu aprendo é que quem intercedeu pela criança foi o pai. O pai viu o problema e o pai viu que não tinha solução e ele foi buscar a solução. E ele foi buscar solução com certeza nos médicos, ele era filho único. E ele foi buscar também solução com os discípulos, e ele percebeu que os discípulos não resolveram o problema. E quantas vezes nós procuramos também a solução da nossa cura mental em situações ou pessoas que não resolvem os nossos problemas. Muitas vezes, até buscamos pessoas que buscam a Deus. Mas nós precisamos buscar a fonte da libertação, que é o nome de Jesus que tem todo o poder. É o nome de Jesus. É Jesus que tem poder para curar as nossas mazelas e as nossas doenças mentais. Outra coisa que eu aprendo aqui, de uma maneira muito linda, é que quando o menino era jogado na água e no fogo, era, era como se fossem os opostos. E uma mente doente é assim, ela uma hora pensa de um jeito, outra hora ela pensa de outro. Uma hora ela pensa de um jeito, outra hora ela pensa de outro. E é assim que Jesus quer trazer a cura para nós. A palavra de Deus também é recheada de textos que falam que uma mente que oscila, uma mente que é como uma onda do mar, que uma hora vai e outra vem, ela não tem estabilidade. E nós hoje, dentro desse contexto social, como nós precisamos ter uma mente firmada nas coisas do Pai eterno, nas coisas do céu, não de uma maneira religiosa, de uma maneira impositiva, mas nós querendo realmente ter a saúde através da busca do Senhor. Outra coisa que eu vejo nesse trecho muito linda é que Jesus, ao repreender os discípulos, ele fala assim: olha, vocês não têm um pouquinho de fé. Mas como assim? Eles estavam vendo tantos milagres. Os 3 discípulos tinham acabado de ter uma visão celestial da pessoa de Moisés e da pessoa de Elias. Eles estavam vendo a glória de Deus e eles não tinham fé. Eles não criam de que Jesus podia transformar o pequeno. E sabe qual é o pequeno? É o meu eu, o meu interior. É o meu interior, é a minha forma de pensar, que é tão pequena. Nós somos tão pequenos. E Jesus fala: vocês não têm fé. Se vocês tiverem só um pouquinho, coisas grandiosas e miraculosas podem acontecer no âmbito da libertação, porque o contexto aqui é libertação. E nós precisamos sim ser libertos da nossa mente. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse trecho maravilhoso
E é um trecho assim rico, muito rico. E Jesus nos ensina coisas maravilhosas nesse trecho. E a última coisa que eu queria compartilhar é que ele fala assim: "Mas vocês, esta casta precisa de jejum e oração". E quando a gente fala de jejum e oração, a gente fala de disciplina. Disciplina. A nossa fé, ela não é baseada nas emoções. A nossa fé deve ser baseada na razão. Paulo fala que nós precisamos ter uma fé racional. A nossa mente, nós temos que ter o controle da nossa mente, naquilo que nós colocamos dentro dela e aquilo que nós não deixamos colocar. Essa é a função do muro, é deixar entrar aquilo que é necessário e resistir àquilo que não é bom para a nossa mente. Então, algumas coisas nós aprendemos aqui. E quando nós vemos esse trecho, a gente vê o quanto nós precisamos de vontade e determinação para continuarmos firmes na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que nos traz, Senhor Jesus, caminhos de cura. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa mente, Pai. Que o Senhor mantenha a nossa mente em Ti, pela misericórdia e graça. Apesar dos nossos grandes pecados e da nossa consciência já contaminada pela impiedade, pela malignidade, que é o que o Senhor falou nesse trecho, vocês são maus, vocês são maléficos. Como assim? Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, e a nossa maneira, a nossa vã maneira de pensar. E te suplicamos nesta manhã que o Senhor venha trazer saúde na nossa mente, uma saúde baseada na rocha, que é Cristo Jesus, que as coisas podem vir de um lado, podem vir do outro, mas a nossa mente está firmada em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus, abra os céus nesta manhã e entra na casa de cada um, Senhor Jesus, e traz saúde mental na vida dos pais, na vida das crianças, na vida dos avós, na vida dos filhos, dos adolescentes. Nós te suplicamos, ó Pai, que haja, Senhor Jesus, o manifestar da Tua graça a ponto de nós termos firmeza, determinação em podermos buscar-te, Senhor, através da oração e através do jejum. Nós te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você grandemente, que a sua mente esta semana seja blindada pelo poder maravilhoso de Jesus. E até segunda-feira. Tchau, tchau.